Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia 22 de março de 2024. Evangelho de Jesus segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos dias de hoje, nós ouvimos, as pessoas apedrejando Jesus verbalmente e nas atitudes, só que o português é diferente. Só que de vez de pegar pedra, as pessoas falam: Ah, o padre disse que um casal casado na igreja não deve fazer tal coisa. Isso é radical demais. Manter a castidade, isso é radical demais, não é? Ah, mas olha, os frutos da santidade, os frutos da castidade, que castidade é respeito, né? Olha, Deus está te pedindo para fazer desse jeito, porque vai salvar sua alma, né? Eu acho que isso aí já é um bom preço. E as pessoas falam, isso é para os santos. Aí quem está fora da igreja diz a mesma coisa, mas de forma diferente. As pessoas não conhecem a Cristo e diz, Jesus não é assim. E às vezes tem pessoas dentro da igreja que falam assim, esse padre exagera demais. São pessoas que não conhecem verdadeiramente a palavra, não conhecem. Quem conhecer a palavra, muita gente já ouviu o evangelho, mas saber o que significa aí são outros 500. Né? Para você saber o que a palavra, a frase, o evangelho está sendo dito, é preciso conhecer a doutrina da igreja, o magistério da igreja, ou seja, o que a igreja diz a respeito. Quais são os estudos da igreja a respeito disso? Né? Então, hoje existem maneiras diferentes da gente apedrejar Jesus. Às vezes, num grupo de oração, né? Às vezes, numa pregação, a gente vê na internet, estou falando tudo católico, é colocado algumas coisas, gente, vamos acordar cedo para rezar, o Frei Gilson. Lógico que tem pessoas que não podem, e não podem mesmo, tudo bem, tem exceções. Mas tantas outras podem falar, isso é radical demais, acordar cedo pra quê? Olha que você não acorda cedo pra ir pra missa, então as pessoas que assim, tudo pra a igreja barra Deus é radical demais. Mas passar a madrugada inteira dançando, isso pode, mas passar a madrugada inteira num retiro espiritual, né? Isso é exagero, Deus não quer isso. Ué, Deus quer pecado? Claro que não. E não se engane, cuidado que a gente que está na igreja, que vai à missa, que confessa, que reza o texto, que faz novena, que lê a Bíblia, que reza com a Bíblia, que faz louvor, a gente pode cair no erro de, assim, pensar tanto e pensar sozinho, de chegar ao ponto que é isso aqui tá certo. Mas quando a gente tem dúvida e lendo o catecismo, a Bíblia, o magistério, você não entende, a gente tem que ir ao sacerdote, né? Diácono, não é ninguém, mas ao sacerdote e pergunte, tire a dúvida. Outra coisa também, ou então um leigo que estuda muito, né? Tem muitos leigos que estudam muito, tem leigos que são até formados em teologia, tem leigos que são formadores dentro da diocese, tem leigos que não tem um cargo de formador, mas estuda muito, que já leu muitos documentos, então, né? Aí entra a questão da orientação espiritual, que são todos aqueles que não é o padre, né? Porque a gente pode dar um conselho. Agora, o diretor espiritual, quem dá uma direção espiritual, só pode ser o sacerdote, porque é o sacerdote que tem a persona Cristo, ou seja, o sacerdote é o verdadeiro Cristo. E o único que dirige a minha alma é Cristo. Então, por isso que só o sacerdote pode dar uma palavra definitiva e eu tomo isso como um sim na minha vida. O que ele disse, eu digo amém. E aí eu vou conduzir minha vida para esse jeito.
Então, quando você tiver dúvida, você pergunte ao sacerdote. Por quê? Às vezes a gente raciocina com a gente mesmo e o inimigo prega a peça. Ele quer mesmo que a gente seja autossuficiente, ache que saiba tudo, e mesmo que eu tenha certeza às vezes de uma coisa, né? Já aconteceu isso comigo numa situação que eu sabia que era certo, sabia que a pessoa estava falando errado, então eu falei assim, espera um pouquinho, fui até o padre, falei, padre, o senhor é autoridade na igreja e eu posso estar me confundido. Tal coisa, tal coisa, não é errado. Aí ele disse sim, e deu toda a justificativa. Eu falei, então, tal pessoa está falando isso, isso, isso. Eu disse que não, eu estou errado, ele não. Pronto, né? Então era uma questão de doutrina do pode e não pode da igreja, pronto, resolvi. Então, assim, é bom não ser autossuficiente, é bom ter humildade e buscar um sacerdote. Quem não está na igreja, que busque, né, um sacerdote. Se você não quer ser católico, né, vá ler, vá pegar os livros, vá no Vaticano News, procurar os documentos, o catecismo que está disponível para qualquer um ler. Então, antes de sair falando asneira, vai procurar tantas aulas no Padre Paulo Ricardo disponível gratuitamente, né? Então, se você não é da igreja, vai ler, vai estudar antes de dar sua opinião e dizer que Jesus não é assim, né? Para aqueles que estão na igreja, mas que diz que Jesus, né? Assim, que as coisas que a igreja pede é radical demais, que isso é para santo, você ainda precisa se converter. E para você que já tem bastante caminhada, que sabe que não é radical, que isso não é coisa de santo, é para todos, e que Jesus, né? Você conhece de verdade Jesus? Mesmo assim, tenha um orientador espiritual, seja manso e humilde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Já somos mais de 2.000 pessoas aqui no canal. Muito obrigada.